pelo Sr. Deputado José Luís Ferreira, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Ministro das Finanças, vai-me permitir que eu faça um comentário em relação à forma pouco respeitosa como o Sr. Deputado Adão e Silva se referiu às posições conjuntas que o PS celebrou com os partidos à sua esquerda e, em concreto, com o Partido Ecologista aos Verdes, para lhe dizer duas coisas, Sr. Deputado. Essas negociações ou as posições conjuntas merecem respeito porque foram construídas a pensar nos portugueses. E depois sabe outra coisa, Sr. Deputado? Sabe outra coisa, Sr. Deputado Adão e Silva? Sabe outra coisa, Sr. Deputado Adão e Silva? Que eu tenha conhecimento, e está aqui o Sr. Primeiro-Ministro que o pode confirmar, nem durante essas negociações, nem depois, não houve nenhum dirigente dos partidos à esquerda do PS que se chegassem ao pé do Sr. Primeiro-Ministro, que fizessem uma birra absolutamente irrevogável, que obrigassem o Sr. Primeiro-Ministro a alterar a lei orgânica do Governo para criar o cargo de Vice-Primeiro-Ministro. E, portanto, mais respeito, Sr. Deputado. Sr. Ministro das Finanças, nós concordamos consigo, achamos que este orçamento, de facto, acompanha as linhas essenciais dos orçamentos desta legislatura, dos últimos 3 orçamentos, ou seja, este orçamento assinala um esforço assumido de, pelo menos, colocar no sítio a desarrumação que a passagem da direita pelos destinos do país acabou por provocar ao nível, nomeadamente, dos direitos e rendimentos das famílias, mas também ao nível da qualidade dos serviços públicos. Mas há um dado nesta discussão, Sr. Ministro, que tem que estar presente. É que, tal como os outros 3 últimos orçamentos, este orçamento não pode ser comparado com os orçamentos do PSD e do CDS por um motivo muito simples. É que, neste orçamento, nós discutimos devoluções, se é muito, se é pouco. Nos orçamentos do PSD e do CDS, aquilo que se discutia era a dimensão dos cortes, se era muito ou se era pouco, se era justo ou se era injusto. E, portanto, este não pode ser o termo de comparação. A comparação tem de ser feita entre aquilo que este orçamento propõe e aquilo que é socialmente justo, entre aquilo que se propõe e aquilo que as pessoas e as famílias têm direito. E, Sr. Ministro, sendo este o último orçamento desta legislatura, fica o sentimento generalizado de saber a pouco e de que, afinal, o Governo acabou por fazer os mínimos, os serviços mínimos, e, em algumas matérias, ao nível da justiça social, ao nível do desenvolvimento do país, e, em algumas matérias, até nem ao nível dos serviços mínimos. As contas são fáceis de fazer. Se a economia está a ter um bom desempenho, é justo que esse bom desempenho tenha reflexos positivos na vida das pessoas. E exatamente na proporção do bom desempenho da economia. E quando nós falamos de reflexos positivos, falamos, por um lado, dos direitos e rendimentos das pessoas, mas também da qualidade dos serviços públicos. Porque se não se valorizar os salários e se não se melhorarem os serviços públicos, quando a economia está a ter um bom desempenho, coloca-se a pergunta, então, quando será o tempo de proceder à devolução de rendimentos e de salários e a reforçar a qualidade dos serviços públicos? Quando será a altura para tomar decisões que vão ao encontro das justas e legítimas aspirações das pessoas, se não é quando a economia dá sinais positivos? E eu deixo um exemplo, Sr. Ministro. O aumento dos salários para os trabalhadores da administração pública. Aquilo que se perspectiva, na perspectiva dos Verdes, parece-nos que é insuficiente. E é insuficiente a todos os níveis e em todas as dimensões. É insuficiente quando comparamos os salários médios do nosso país com os salários dos países europeus. É injusta quando comparamos o aumento dos salários com aquilo que está previsto, ou com as verbas que estão previstas para financiar a banca. Eu recordo que são mais 850 milhões de euros só para recapitalizar o novo banco, e é absolutamente injusta quando comparado com os montantes que estão previstos com o custo das parcerias público-privadas, que eu recordo ascendem a 1.692 milhões de euros. E, portanto, Sr. Ministro, a pergunta que quero deixar desde já, eu não lhe vou perguntar se acha que é injusto ou se é injusto, mas se acha que esse aumento dos salários para os trabalhadores da administração pública está ou não em sintonia com o desempenho da nossa economia. Mas a resposta, Sr. Ministro, tem que ter presente 2 elementos. É que a devolução de direitos e rendimentos para as famílias acabou por ser decisivo para o desempenho da economia, mas também é preciso ter presente que os funcionários públicos, os trabalhadores da administração pública, têm os salários congelados há 10 anos e, portanto, Sr. Ministro,
O que eu pergunto é se acha que estes aumentos dos salários vão ou não acompanhar o crescimento da economia. Depois, Sr. Ministro, os serviços públicos exigem, de facto, um investimento forte e de qualidade, até porque, como sabemos, o anterior Governo deixou-os numa situação absolutamente fragilizada a todos os níveis e em todos os setores. E nesta matéria, os Verdes queriam sublinhar a necessidade de olhar para os transportes públicos, muito em particular para a ferrovia, com olhos de ver. E, nesse sentido, eu gostaria de saber, Sr. Ministro, qual é a abertura ou a disponibilidade do Governo para acolher algumas das propostas dos Verdes em sede de especialidade, no que diz respeito, nomeadamente, à aquisição de material circulante, mas também ao reforço de trabalhadores, tanto da CP como da EMF. Porque, em sede de especialidade, naturalmente que os Verdes não vão desistir e vão insistir nestas e noutras propostas, nomeadamente em torno da necessidade de continuarmos a reforçar os meios ao nível da conservação da natureza, mas também para criar incentivos àqueles produtores florestais que queiram investir em produções de espécies autóctones. Para terminar, Sr. Ministro das Finanças, nós reconhecemos que este Orçamento de Estado transporta elementos positivos, nomeadamente no que se refere aos aumentos das pensões de reforma, nomeadamente no que diz respeito ao nível da gratuitidade dos manuais escolares, ou até também no que diz respeito à redução dos custos para as pessoas relativamente ao acesso aos transportes públicos. Mas também estamos certos de outra coisa, Sr. Ministro, é que se não fosse a forma como o Governo olha para as imposições externas, nomeadamente para o Tratado Orçamental e para o déficit, Sr. Ministro, nós não temos dúvidas. Certamente que outro galo cantaria. O poema até podia ser o mesmo, mas certamente que outro galo cantaria e as pessoas e os nossos recursos naturais teriam mais importância neste orçamento. Se não fosse a forma como o Governo olha e encara as parcerias público-privadas e as ajudas à banca, Sr. Ministro, o poema podia ser o mesmo, mas certamente que outro galo cantaria. E a pergunta que lhe deixo, Sr. Ministro, é exatamente essa. Acompanha esta leitura que, se não fossem essas opções estratégicas por parte do Governo relativamente ao Tratado Orçamental, relativamente ao déficit, relativamente às parcerias público-privadas e relativamente às ajudas à banca, poderia ser um orçamento a pensar muito mais nas pessoas e nos nossos recursos naturais ou não? Muito obrigado. Muito obrigado.